Um, dois, três, gravando. Queridos amigos, gostaria de fazer os bem-vindos nessa nossa aula do curso A Família Eterna. Para começarmos, eu vou compartilhar uma canção aqui para nós, música Ser Forte Comigo. E depois da música, eu gostaria de convidar a Rebeca. Rebeca, você podia fazer a oração de abertura para nós? Posso sim. Ah, não sei se você consegue, tem É, problema? o áudio talvez saia um pouco ruim, mas Porque você está nas compras ainda. é. Não, eu parei, na verdade. Parei agora para assistir aula. Ah, olha, esse é um exemplo. Prioridade. Então, então, deixa eu compartilhar aqui. Ei, Anderson, libera para me compartilhar aí, por favor, meu. Estou aqui com o meu anfitrião. Deixa eu compartilhar aqui. Posso ver alguns levando outros pras trevas e escuridão. Porém, nós dois nos ajudamos ao lado do Senhor. Podemos ficar e o poder da luz aqui nos conduz. Posso então te ajudar a ser melhor. Ser forte comigo pra podermos juntos ao lar voltar. Espera comigo e os padrões irão nos abençoar. Juntos nós lembramos do que o Pai nos enviou aqui. Ser forte comigo assim. Meu agir não irá tentá-lo e nós só faremos aquilo que é bom. Eu quero amar, fazer o que é certo e andar no caminho do Salvador. E o poder da luz aqui nos conduz. Posso então te ajudar a ser melhor. Ser forte comigo pra podermos juntos ao lar voltar. Espera comigo e os padrões irão nos abençoar. Juntos nós lembramos do que o Pai nos enviou aqui. Ser forte comigo assim. Ser forte comigo pra podermos juntos ao lar voltar. Espera comigo e os padrões irão nos abençoar. Juntos nós lembramos do que o Pai nos enviou aqui. Ser forte comigo assim. São. Bem, meus amigos, é muito bom estar com vocês aqui. Só queria lembrar para que
possamos ficar bem à vontade para compartilhar nossos pensamentos e sentimentos sobre a aula de hoje, sobre os assuntos que vamos abordar aqui. Aqueles que puderem, podem ligar suas câmeras, seria muito bom ver vocês. E aqueles que não puderem, tudo bem, não tem problema. O importante é que você está aqui, tá bom? Hoje, na nossa aula, nós vamos estudar as lições 12 e 13. Elas vão falar sobre nutrir o relacionamento matrimonial e o dom divino e a sagrada responsabilidade da intimidade sexual, tá bom? Então, a gente vai começar falando um pouquinho sobre nutrir o relacionamento matrimonial. E assim, eu sei que talvez alguns aqui já são casados, outros ainda não são, mas a ideia é que todos nós possamos um dia nos casar, né? Então, nós temos que, mesmo casados ou não, temos que nos preparar para esse aspecto importante do casamento, que é nutrir o casamento, né? Nosso amor um pelo outro, pelo nosso cônjuge. Então, a gente vai aprender alguns princípios de como a gente faz isso, né? Como é que a gente nutre o casamento e qual a importância de fazermos isso, tá? Então, para começar, eu vou compartilhar um vídeo aqui com vocês de uma experiência que o presidente Nelson teve em uma das suas viagens em designações pelo mundo como autoridade geral da igreja, tá bom? Então, eu vou compartilhar essa experiência e eu queria que vocês observassem e compartilhassem que lições vocês conseguem extrair dessa experiência do presidente Nelson, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Quando nós, as autoridades gerais, viajamos pelo mundo, às vezes presenciamos cenas angustiantes. Num desses últimos voos, sentei-me atrás de um casal. Era óbvio que ela amava o marido. Quando ela acariciou o pescoço dele, vi sua aliança. Ela se acomodou bem juntinho a ele, descansou a cabeça em seu ombro, procurando por seu aconchego. Em contrapartida, ele parecia totalmente alheio à sua presença. Estava concentrado em um jogo eletrônico. Durante o voo inteiro, sua atenção ficou voltada para aquele pequeno minigame. Em nenhum momento ele olhou para ela, falou com ela ou deu-se conta de sua necessidade de carinho. Sua desatenção deu-me vontade de gritar: "Abra os olhos, homem! Não está vendo? Preste atenção! Sua mulher o ama, ela precisa de você." Não sei mais nada sobre eles, não os vi mais. Pode ser que eu tenha me alarmado à toa. É bem possível que se esse homem soubesse da minha preocupação por eles, talvez ele se lamentasse pelo fato de eu não saber usar aquele joguinho tão empolgante. E o que chamou a atenção de vocês aí, meus amigos, nessa experiência do presidente Nelson? Que lições vocês conseguiram tirar aí dessa experiência? Deu para ouvir direitinho aí, Anderson, o vídeo? Deu. Beleza. Que aprenderam? Graine, o que chamou tua atenção aí nessa experiência? Eu já ia comentar, só que eu ia começar falando, nossa, todo mundo tá tímido hoje. Ah, eu gostei muito da parte que ele meio que gritou, né, na mente dele, homem, né, preste atenção. Então, eu não sei como é, né, por exemplo, quando eu vivo algo, eu presto muito atenção isso na vida da outra pessoa. Por exemplo, eu acho que acontece na vida de todo mundo. Ah, eu tô pensando em casamento, eu só vejo coisa de casamento. Eu tô pensando em adotar um animalzinho, eu só vejo animalzinho, né? Então eu acredito que é da mesma forma.
E eu fiquei pensando, né, que muitas vezes a gente também presta muito atenção na vida alheia, né? Mas não no sentido de fazer fofoca, né? Mas, poxa, olha só como aquele homem está tratando aquela mulher, né? Ou vice-versa. Olha como aqueles pais estão tratando aquela criança, né? Tanto os atos bons, né? Os atos positivos, quanto os atos negativos chamam a nossa atenção. Então, foi isso que eu prestei atenção, né? Que eu gostei no presidente Nelson. É que ele conseguiu perceber num ato simples, né? Numa coisa assim, num casal que ele nunca vai ver, eu acho que na vida dele, como ele mesmo comentou, né? Não conhece eles, mas que aquilo chamou a atenção, né? Do fato de a mulher precisar naquele momento do esposo, só que o esposo naquele momento não estava dando a atenção que, na visão do presidente Nelson, ela precisava, né? Então, eu gostei muito disso, em a gente se colocar, né, no lugar da outra pessoa que está ao nosso lado e ver qual é a necessidade dela naquele momento. Obrigado, Jaine. Muito bom. Importante, né? Para quem é casado ou vai se casar, é importante a gente lembrar de uma forma importante de nutrir o casamento é a qualidade do tempo que a gente despende para o nosso cônjuge, né? O nosso companheiro ou companheira eterna. E para quem não é casado ainda, tem que se preparar para isso, para reservar um tempo de qualidade para o seu cônjuge, né? Então, isso é uma forma importante de nutrir o casamento. E aí a gente tem que ver as nossas atividades, né? O rapaz ali estava no game, né? No celular. O Jefferson aqui, ó, não fique jogando sinuca, né, Jefferson? Isso aí, Jefferson. Jefferson está ponderando ele da última aula. Então, a gente tem que ver nossas atividades e de que forma nossas ações vão ajudar a nutrir nosso casamento, tá bom? Vamos compartilhar uma escritura aqui. Vamos discutir um pouquinho sobre ela, ainda sobre nutrir o casamento. Deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Deixa eu ver. Gleison, você poderia ler essa escritura de Doutrina e Convênios para nós? Olha o conselho que o Senhor dá para nós, né? Especialmente para os maridos, né? Mas também que se aplica à esposa, né? Pode ler, Gleison, para nós? Amarás tua esposa de todo o teu coração, e a ela te apegarás, e a nenhuma outra. E aquele que olhar uma mulher para a cobiçar, negará a fé, e não terá o espírito, e se não se arrepender, será expulso. Não cometerás adultério, e o que cometer adultério e não se arrepender, será expulso. Obrigado, Gleison. Que princípio você consegue identificar aí, Gleison? Gleison e os demais, sobre o casamento em si, né? Sobre a importância de nutrir o casamento. Bom, primeiro que nós temos que nos apegar à nossa esposa, né? A escritura é bem claro Ok. que na verdade, eu tive uma percepção agora um pouco diferente, né? Ele fala pra gente não se Uhum. apegar somente à nossa esposa e a nenhuma outra, mas a gente pode também se referir a outras coisas, não só outra mulher, mas outras coisas. Ou Outras seja, coisas. gastar nosso tempo com nossa esposa e não com outras coisas, né? Ok. E quando a gente cobiça outras coisas, além, a mais, né? Cobiçar outras coisas de uma maneira maior do que a nossa esposa, a gente tá negando a fé. Isso. Quais são algumas outras coisas que às vezes a gente pode se apegar mais do que o nosso cônjuge? Ah, Exemplos aí. Podem usar o chat exemplo. se quiserem. Bom, o presidente Nelson, ele citou algo ao jogo, né? Que o marido estava jogando e a esposa estava precisando de ajuda. Ah, mas também há mídias sociais, né? Muitas vezes, tipo, os homens realmente são muito prendidos em jogo, no geral. Mas as mulheres são muito prendidas a TikTok, a vídeos e a outras coisas. Então, muitas vezes, elas também trocam o tempo delas de ficar conosco para ficar vendo
TikTok e outras coisinhas. Dancinhas, sei lá, coisas de make, qualquer outra coisa. Então, muitas vezes nós homens não falamos nada em relação a isso, mas as mulheres sim falam do nosso jogo, né? Então é algo que a gente tem que pensar. Ok, Gleison, obrigado. Jogos, né, Gleison? TikTok, redes sociais, o, o Renan ou a Patrícia colocaram aqui o celular, né? Às vezes a gente passa muito tempo no celular, jogos de celular, já ele colocou, redes sociais, a Patrícia que excelente, esportes, né? Às vezes, olha, às vezes tem pessoas que praticam tanto esporte que esquece do mundo, né? Esquece da família, esquece do esposo, dos filhos, e só fica, se concentra naquela atividade lá, né? Você quer falar, Gleison? Depois o Everton. Eu ia dizer que a questão também do nosso chamado, né? Às vezes Hum, pode ocupar o tempo da nossa esposa, a gente tem que ter cuidado com isso. Saber Cuidado, dosar né? tudo, saber dosar tudo. Reservar um tempo de qualidade, né, para nosso cônjuge, né? Muito bom, Exato. Gleison. Everton, obrigado, Gleison. Eu acredito que dá para ouvir, tá dando para ouvir? Sim, Eu acredito que a escritura tá bem claro aí, né? Tá bem transparente. A gente tem que sempre estar alerta, né? As coisas que vêm destruir nossa família. Até mesmo uma conversa, um, algo que fuge dos nossos princípios, tudo isso está incluído em cobiçar uma outra mulher, pode levar ao adultério. Então isso aí tá bem claro. Não é que você vai jogar uma bola ali que você tá pecando. A escritura tá clara aí, não tem negócio de outra coisa não. Então, se você olhar para outra mulher cobiçando, tá perdendo a fé, uma conversa secreta, tudo isso aí a gente tem que estar atento. Nossas redes sociais, tudo. Hoje o inimigo ele está na espreita das nossas famílias. Então a gente tem que estar muito alerta mesmo. temos que estar atentos, né? Inclusive, é interessante você citar a escritura aqui, e aqui ela fala sobre isso, né? E é um processo aqui, né? Primeiro a gente cobiça, e aí são inúmeras situações que a gente pode cobiçar, e depois a gente comete o adultério. Um passo de cada vez. E aí, com base nisso que você falou, Everton, eu queria perguntar para vocês de que maneiras a nossa fidelidade no casamento pode ser testada, na opinião de vocês. Embora você que não é casado, mas tenta pensar, quando você for casado, de que maneiras a sua fidelidade ou a fidelidade do seu cônjuge pode ser testada? Ou como a gente pode se proteger da infidelidade no casamento, na opinião de vocês? E aí? Ah, eu acho que uma das maneiras de se proteger é passar tempo mesmo com o cônjuge, né? Fazer atividades com o cônjuge. Evitar Ok? lugares onde as pessoas que não são membros da igreja frequentam sem seu cônjuge com certas intenções de conhecer alguém, né? De Sim, quererem se mostrar para as pessoas de uma maneira onde possam atrair pessoas, né? Porque há lugares e há atividades que são assim. Então a gente tem que evitar esses lugares. muito bom, muito bom. Tem lugares. Eu estou até colocando de novo aqui as perguntas no chat, e tem pessoas que às vezes nos influenciam a sermos
infiéis e elas acabam sendo um teste para nós. E às vezes a gente vai em algum lugar e se coloca numa situação em que a gente acaba sendo testado, né, de uma forma desnecessária, né, na nossa fidelidade com o nosso cônjuge. Isso é como, por Jaine, exemplo, oi, desculpa, pode falar. oh, desculpa, por exemplo, quando a gente estava procurando alguém, vamos dizer, para namorar ou para casar, a gente fazia certas coisas para atrair as pessoas, vamos dizer. Eu continuo fazendo isso depois de casado? Se sim, estou errando, porque eu não preciso mais atrair ninguém, eu tenho que atrair a minha esposa. E quando a gente se casa, Isso, essa maneira de atrair ela é completamente diferente. isso. Muito bem dizido, como diz o outro, Gleison. Jaine? Eu gostei muito do que você falou sobre tempo de qualidade, né? Então, assim, eu posso dizer que o tempo de qualidade ele é muito importante, né? Com as pessoas que a gente ama, e em especial quando a gente é casado com a pessoa que a gente escolheu, né, passar a vida toda. Né? Então a gente sempre brinca, ó, a gente precisa, né, se conhecer, a gente precisa passar tempo com o outro porque é para a eternidade, né? A gente precisa, né, sempre ter o desejo de estar com a pessoa que a gente escolheu. E eu fiquei pensando, né, que eu acho que é Gleison, ele falou é real. Por exemplo, eu sempre tive muita facilidade para fazer amizade com um homem, né? Desde que eu me entendo por gente, sempre gostei muito de jogar futebol, né? Um monte de coisas, tudo de menino. E eu sabia que eu não podia continuar nessa mesma linha quando eu casasse, né? Imagina, eu casada, só tendo amigo homem, né? Mesmo que meus amigos, assim, poxa, né? Cresci com eles, é diferente, né? Eu não posso mais ficar abraçando eles, eu não posso mais ficar mandando mensagem de WhatsApp, né? O tempo todo como eu fazia antes, porque a minha realidade nesse momento é diferente, né? Infelizmente, né? Ou felizmente também, né? Quando a nossa realidade vai mudando, a gente também precisa mudar nossas atitudes. Então, eu fiquei pensando isso, que à medida que a gente vai evoluindo, né, vai mudando a nossa circunstância, nossas atitudes também precisam mudar. E ajustando, né, Jaine, aos poucos. E viver de uma forma fiel, né, de sermos totalmente fiéis ao nosso cônjuge, né, e não nos colocar em situações de tentação, de sermos tentados. O Anderson colocou aqui no chat, às vezes a infidelidade vem em forma de falar mal a respeito do cônjuge com outras pessoas também. Importante isso, né? Você fica falando mal do seu cônjuge com outras pessoas, nossa, isso é tão ruim, né? Isso é uma forma de você ser infiel e desleal, né? Não, jamais poderemos agir assim. Às vezes a gente faz isso com um amigo, né? A gente está chateado com o amigo e vai falar mal do amigo para outro amigo. Mas no casamento, né, isso não ajuda a nutrir. E o amor, a relação é como uma semente, a gente tem que alimentar ela para que ela possa crescer e se fortalecer. Por isso que tem essa palavra de nutrir, né, de alimentar. E ao inverso é verdadeiro, quando a gente deixa de fazer essas coisas e faz outras, a semente vai murchando, né? Tem uma, tem uma citação do presidente Nelson, que ele fala aqui, uma dica importante sobre para nós mantermos a fidelidade no casamento, tá bom? Que é tão aplicável para os nossos dias. Deixa eu compartilhar aqui essa citação com vocês. Desculpa, não é do presidente Nelson, não, é do Elder Clayton, tá? Dos 70. A irmã Cíntia, poderia ler para nós? Cíntia Moraes? Cíntia, na escuta, câmbio. Não sei se ela pode ler. Oi, presidente. Oi, Cíntia, Tá me tudo bom? escutando? Tá escutando? Estou ouvindo, sim. É porque Sim, eu tô aqui na capela, então. Mas dá para escutar direitinho? Eu posso ler, sim. sim, sim, Tá, estamos te ouvindo bem. tá bom. É, o Elder Clayton
explicou como o apego ao nosso cônjuge se aplica ao uso que fazemos das redes sociais. Os profetas ensinam que companheiros matrimoniais bem-sucedidos são ardentemente fiéis uns aos outros. O poder do sacerdócio, não, calma. Tá. Eles mantêm seu uso da mídia social plenamente digno em todos os aspectos, em todos os aspectos. Não se permitem ter experiências pessoais secretas na internet. Compartilham livremente um com o outro as suas senhas das redes sociais. Não olham o perfil virtual de ninguém, em nenhuma circunstância. Se isso puder trair a sagrada confiança do cônjuge. Jamais fazem ou dizem qualquer coisa que se aproxime da aparência de coisas impróprias, tanto virtual quanto fisicamente. Obrigado, Cíntia. Queria ouvir de vocês que parte desse conselho mais chamou sua atenção, mais foi significativo para você, para todos nós, né, no caso. Como é que podemos ser totalmente fiéis um ao outro aí, de acordo com o Father Clayton? Primeiro que ele fala que não devemos ter experiências secretas na internet, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente esconderia do nosso cônjuge ou que a gente não gostaria que ele soubesse, a gente não pode fazer. E a outra não é compartilhar as senhas, né, dos canais aí, redes sociais, mas também não olhar perfil de outras pessoas, na verdade de ninguém, né? Deixa claro, de ninguém. E isso é muito De ninguém, né? interessante. E em nenhuma circunstância. Então, Olha aí, isso é muito, muito interessante. muito importante. Interessante, né, Gleison? Olha só, se eu tenho, se eu tenho esse costume de ficar navegando no perfil dos outros, né? Se eu não gosto que ninguém veja meu celular aparece um cofre que ninguém pode ver, toma cuidado. Ó, a Jane colocou aqui, não pode haver segredos de nenhum aspecto, tanto na vida virtual quanto na real. Se houver algo escondido, tem algo errado. Aí tem, né? Olha aí. E nesse mundo virtual que a gente vive, né? Com as redes sociais, e tudo isso é muito importante. E sabe que eu já conversei com casais que eles têm esse desafio, sabe, amigos? Eles têm casais que o outro não pode chegar perto do celular do outro, não sabe a senha do celular, não sabe as redes sociais, não pode. Tem casais que vivem assim, né? E onde está a fidelidade, né? A total fidelidade de viver dessa forma, né? A gente tem que pensar que a gente não deve navegar ou fazer coisas nas redes sociais que ofenderiam o nosso cônjuge, de nenhuma forma. Ou será que eu posso fazer? Será que se o meu cônjuge estivesse aqui, ele ficaria feliz com essas coisas que eu estou vendo no celular? A gente tem que pensar nisso. A minha esposa, ela tem minha senha, ela mexe no celular, ela tem, a hora que ela quiser, ela pode ver no celular, ela tem a senha, ela entra nas minhas redes sociais, ela vê o que eu vejo, ela sabe com quem eu converso. A única coisa que ela não entra é nos meus grupos de liderança, porque às vezes tem coisas confidenciais, questão de chamado, mas fora isso, ela tem total liberdade, não tenho nada para esconder da minha esposa e vice-versa também. Então, isso é uma forma que o inimigo trabalha. Esse pequeno dispositivo pode ser uma fonte de muitos problemas no casamento. Alguém levantou a mão, acho que foi a Madeline. Você queria comentar, Madeline? Foi. Já me perdi aqui, pera. Na verdade, eu estava pensando
né? Você tava falando. Tá bem baixinho, Marília. Não sei se é só comigo, Dá pra mas ouvir? agora sim. É que eu tava pensando que o casamento, ele também é uma experiência de conversão, né? Você, realmente, o Uhum. seu coração, o seu comportamento, muita coisa muda em você. E não é mais só sobre você, né? É sobre você e uma outra pessoa. Eu tava pensando também sobre, eu falar na mensagem, né? Sobre a aparência do mal. Uma vez eu tava conversando com o Gleidson sobre isso, a gente tava no ônibus, tava conversando com ele. Que a aparência do mal, ela não é só quando a gente tá solteiro, né? A gente tá observando isso. Que a aparência do mal não é quando você tá solteiro, pra você tomar cuidado e tudo mais. Mas ele também é quando você tá casado, é sobre redes sociais, é sobre amizades, é sobre lugares, é sobre rotina, é sobre segredos, né? É interessante, por exemplo, tá falando, né? A tua esposa, ela tem acesso a tudo teu. Se for procurar no meu celular, chega mais notificação do e-mail do Blade do que do meu. Eu não recebo uma notificação do meu e-mail. Agora, do Blade, bom, mais notificação do dele. E é uma Legal. coisa que não por ter acesso às coisas dele, mas como ele, como posso dizer, a maneira como ele não esconde nada de mim é muito interessante, porque faz eu pensar sobre como é importante a gente, sim, é, demonstrar o respeito, o amor e a confiança que a gente tem no outro. E também que ele pode confiar na gente, né? Porque, querendo ou não, a gente está num mundo que não vive os mandamentos do Senhor e tudo nele influencia a gente, até mesmo a desconfiar das outras pessoas, né? As pessoas têm muito isso de, tu vai confiar em marido? Porque nenhum homem é fiel? Porque todos os homens traem. E quando vai morrer o amor, vai morrer diminuindo a demonstração dele, vai diminuindo é, a, a, vai aumentando a distância entre o casal, todas essas coisas do mundo, elas provavelmente vão influenciar a cabeça dos dois, né? Então, Uhum. realmente o casamento ele é uma experiência de conversão. Ele envolve mudança, ele envolve desejo, ele envolve sacrifício também. Sim. E como e é interessante esse termo que você usou, que é uma experiência de conversão, e a gente tem que, eu fiquei pensando que a gente tem que permitir que o Senhor molde nosso coração, né? A gente aprende os princípios, alguns desses nessa aula aqui, com os comentários que vocês têm feito, com as coisas que a gente aprende no estudo pessoal e na igreja, relacionados a esse assunto, e a gente tem que permitir que o Senhor molde nosso coração, porque às vezes a gente é orgulhoso, nós temos o nosso jeito e não queremos mudar. A gente vai já ver algo sobre isso. Então, a gente tem que permitir que essa mudança ocorra no nosso coração, né? A gente possa viver esses princípios. Obrigado, Marilyn. A minha amiga gostaria de falar, pois não, ela pode falar. iPhone, eu não sei qual é o nome. É a Bianca, é porque eu tô assistindo junto com a Cíntia aqui. Legal, Bianca. Então, eu lembrei de uma experiência de uma colega minha, né, que é o que aconteceu. O marido dela tinha uma amiga de muitos anos na rede social, só que ela já era uma pessoa assim mais madura, né? E eles estavam namorando ainda. E aí ela tinha o costume de postar algumas fotos assim, nada padrões. De biquíni, às vezes de lingerie, muito, muito feio, né? Tipo, numa rede social ela coloca isso. Então, às vezes, ele tava lá rolando o feed e ela tava do lado dele e acabava passando uma coisa daquela e ela via. Por mais que ele não tivesse olhando o perfil, mas era algo que estava ali constantemente. Então, em algum momento, ele ia observar aquilo, entendeu? E era muito chato, porque eles poderiam até ter algum tipo de discussão, que na realidade aconteceu, né? Que ela não tinha essas coisas no perfil dela, porque ela entendia que fosse algo que pudesse chatear ele. Mas ele não compreendia, achava que aquilo era uma coisa normal, tipo, tanto faz, eu não observo, eu não presto atenção, então tanto faz. Mas aquilo acabava quebrando eles dois, entendeu? Aquela confiança, aquela relação.
E era muito chato, até que eles sentaram e conversaram sobre isso e resolveram que eles não teriam mais esse tipo de amizade. Se eles vissem que fosse amizade que não edificariam eles e que na realidade trouxessem coisas que com a aparência do mal, eles se afastariam daquilo, para eles não ficarem brigando ou tendo algum tipo de desavença. Eu achei muito bacana isso. Eu também, Bianca. Excelente, uma coisa simples, né? Ali, mas por meio de coisas pequenas e simples que as grandes acontecem às vezes, né? Mas gostei da atitude de terem conversado, de terem tomado essa decisão. E assim, quando você estava falando, só me veio um pensamento à mente. Será que eu tô lá no meu feed, eu tô vendo coisas que deixaria o meu cônjuge triste de alguma forma? Afetaria a confiança que ele tem em mim? Se tiver, eu tenho que eliminar. E eu tenho que eliminar pessoas, às vezes. Eliminar no sentido de cancelar a amizade, né? Deixar de seguir para que eu não possa receber esses tipos de materiais, como foi esse exemplo. Obrigado. Presbítero Barbosa, eu, eu achei mais interessante que eles não eram casados, eles eram namorados. Olha só. E eles tiveram essa sabedoria enquanto eles ainda eram namorados. Então, isso edificou muito mais a relação deles pro casamento. Pior ainda, né? Já desde cedo, já aprendendo e aplicando os princípios corretos, né? Muito bom. Obrigado por compartilhar essa experiência, Bianca. Muito bom. Eu tenho certeza que isso ajudou a uni-los mais, né? Nutrir o amor que eles têm um pelo outro. Para a gente encerrar essa parte, eu queria compartilhar uma citação do presidente Nelson. Ele deu um discurso sobre arrependimento maravilhoso para os portadores do sacerdócio. Tem muitas irmãs que não conhecem esse discurso, e depois, se vocês quiserem, podem buscar saber mais dele. É um discurso que ele deu em 2019, ó. Podemos agir melhor e ser melhores. Foi um discurso especialmente voltado para os irmãos, né, para os portadores do sacerdócio. Eu queria ler esse trecho aqui com vocês. Deixa eu ver. Jefferson, você podia ler para nós? Posso na escuta, câmbio? Posso sim. Vamos lá. Com relação à importância do cônjuge que se exalta presidente Deus em uma sacerdócio da Conferência Geral. Há de ser de amar. Esse conselho é igualmente aplicável à esposa. Ame e cuide da esposa, torne-se um como ela. Seja o companheiro dela. Nenhuma outra atividade na vida de edificamento interno, nada na televisão, no celular ou no computador, mais importante do que o está dela. Faça uma análise de como você tem despedindo tempo e estão gastando sua energia. Isso mostra onde está para que seu coração esteja em sintonia com a sua esposa. Procure fazê-la Ok. Obrigado, Jefferson. Olha só, eu queria trazer essa advertência do profeta que ele deu para os homens, mas que também serve para as irmãs, né, para as esposas, que a gente tem que amar um ao outro, nos tornar um com o nosso cônjuge e sermos companheiros. Então, nada na TV, no celular é mais importante do que o nosso cônjuge. Então, que a gente possa fazer essa análise em nossa vida hoje, para quem é casado ou para quem vai se casar, que a gente possa pensar onde é que a gente está despendendo o nosso tempo, onde estamos guardando as nossas energias, porque onde despendemos nosso tempo, é aí que está o nosso coração, né? Será que eu preciso ajustar algo na minha vida para nutrir melhor o meu casamento, cuidar melhor do meu cônjuge, fazer o meu cônjuge feliz? Se tiver, que a gente possa ponderar e melhorar. Algum comentário sobre isso? Gostaria de comentar alguma coisa? Uma pergunta ou dúvida?
Queria prestar meu testemunho e dizer quão importante é nutrir nosso casamento. Até alguns dias atrás, eu estava conversando com a minha esposa, estava conversando sobre o nosso casamento, né? E aí, uma das coisas que eu disse a ela, mais uma vez, é que a minha principal função é fazer ela feliz. É o meu principal propósito de vida. Fazer ela feliz, minhas filhas felizes e ajudá-las a voltar para casa. E falei para ela que eu vou cuidar dela enquanto eu estiver aqui. E eu acho que mesmo depois de eu não estar mais aqui, eu vou continuar cuidando dela. E ela é uma filha amada do Pai Celestial. Eu amo muito minha esposa. É muito bom passar um tempo com ela. Eu, particularmente, eu não gosto de fazer nada sem a minha esposa. Qualquer atividade eu gosto de fazer com ela. Às vezes, quando eu estava no seminário, eu viajava para algum lugar, e às vezes tinha praia, né? O hotel tinha piscina, e tinha coisas para fazer na cidade, para visitar, e ela falava, você foi para algum lugar? Eu falei, não, eu não fui para praia, eu não fui para piscina, porque você não está aqui. Então, não tem graça para mim fazer essas coisas sem você aqui, né? Então, eu amo estar com a minha esposa, né? E eu oro para que a gente possa desenvolver esse tipo de amor, né? De cuidado, de respeito e de carinho pelo outro, né? Aqueles que são casados e aqueles que vão se casar que possam ter isso no coração, tá bom? Para a gente falar um pouquinho sobre o outro assunto da aula, né? Que fala um pouquinho sobre o dom divino e a sagrada responsabilidade da intimidade sexual, que é um assunto que está muito ligado a isso, porque a gente lê uma escritura em Doutrina e Convênios que o Senhor alertou sobre nós não cobiçarmos e nós não cometermos adultério. E a intimidade sexual está muito ligada com isso, tá bom? Então, eu vou compartilhar um estudo de caso aqui com vocês, com duas perguntas que eu queria ouvir a opinião de vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui um slide. E deixa eu ver um voluntário. Bianca Meninéia na escuta. A Bianca. Não sei se a Bianca pode ler. Oi, presidente. Oi, tudo bom? Tudo bom? Posso sim? Ótimo. Então vamos lá. Tá, ok. Seus amigos gostariam de entender por que para você a intimidade e a relação sexual antes do casamento é errado. Certo dia, um amigo lhe perguntou: o que tem de errado de ter intimidade sexual com alguém que você ama? O mais importante não é ambos se amarem e demonstrarem isso um ao outro. O mais importante não é ambos se amarem e demonstrarem isso um ao outro. Se ambos concordam, por que isso é um problema? Por serem algo entre os dois adultos, isso não interessa a mais ninguém. Pronto. Essa é a situação aí. Agora pode ler as perguntas, Bianca? Posso sim. Quais princípios ou verdade você ensinaria para responder a estes questionamentos? Que bênçãos você poderia citar que recebe em sua vida como testemunho da importância de viver a lei da castidade? Obrigado, Bianca. E aí, meus amigos? Está aí a situação, o estudo de caso. Queria ouvir a opinião de vocês sobre essas perguntas aí. Tempinho para vocês pensarem. Essa pergunta é muito difícil, principalmente porque, basicamente, né, nesse estudo de caso, a pessoa, ao meu ver, é tipo aquele pesquisador
chatão, todo incrédulo, que tu pode prestar um testemunho do que for, pode abrir escritura e ele não vai acreditar em nada do que tu falar, né? Então eu fiquei pensando, nossa, mas eu acho que o testemunho ia ser, né, o para onde eu ia, né? Porque muitas vezes a gente não vai conseguir demonstrar isso, a gente não vai abrir, né, um versículo e falar, olha, está escrito isso aqui com essas palavras, exatamente essa é a vontade do Senhor, né? Mas o nosso testemunho ele fala muito mais do que qualquer outra coisa, porque é algo que vem de Deus, né? Então, assim, eu iria prestar meu testemunho sobre a nossa natureza divina, né? Que nós somos filhos de Deus. Ok. Depois eu iria falar sobre que o nosso corpo é um templo, e eu gosto muito de falar sobre isso, né? Que o nosso corpo ele é Hum, algo sagrado, né? E que por meio disso as famílias elas foram criadas. E depois partiria para a explicação sobre demonstrar o verdadeiro amor, né? Porque se for por isso todo mundo atualmente se ama, né? Se for ter relações sexuais, todas as pessoas desse mundo amam umas às outras, porque todo mundo está tendo relações sexuais com qualquer pessoa, né? E a gente aprende através dos nossos líderes que relação sexual dentro do casamento é a forma que tu demonstra mais amor pela pessoa, né? Não tem uma forma assim maior de demonstrar esse amor. Você se guardar para a pessoa que vai passar a eternidade com você. Então eu diria isso, né? Prestaria meu testemunho de que realmente eu sei que relações sexuais elas têm que ser, elas precisam ser guardadas só para quando o casal ele for casado legalmente e que o Senhor ele vai abençoar esse relacionamento, né? Porque um relacionamento não é só relação sexual, né? Mas se a gente guardar esse momento para depois do casamento, a gente realmente vai saber a real importância que a outra pessoa está dando, se é a mesma importância que a gente está dando. você ia me convencer se você falasse isso para mim, viu? Muito bem dizido. Obrigado, Olha, Jane. eu, Muito eu bom. acho, eu acho muito engraçado que muitos missionários, né? Eu acho que nem todo mundo serviu missão, mas muitos missionários tinham muito problema de falar sobre isso. E eu falava assim para o Sim, pesquisador, olha, eu testifico que isso é muito importante, né? E tipo assim, não tinha problema nenhum em falar, porque é algo muito normal, principalmente hoje em dia. Antigamente, né, era até um tabu falar sobre isso. Mas hoje em dia as pessoas, sim, elas, né, precisam saber que é algo normal, mas que é algo sagrado. Então, é isso. Eu sei que é muito assunto, a aula é muito curta, né? Mas eu acho que muita gente tinha muita coisa para falar também. É muito extenso esse sim. assunto. Fiquem à vontade. Obrigado, Jane. Mas gostei muito da abordagem das coisas que você falou, né? De ensinar os princípios que você citou, né? De que o nosso corpo é um templo, né? De Deus e que não é só amor, né? Não é só se, eu amo e pronto, podemos ter intimidade. Não, não é assim. Para o mundo é assim, mas para Deus não é assim. E a gente precisa saber a posição de Deus. A gente precisa saber o que Deus pensa sobre isso, para poder ensinar. Gleison, você ia falar? Obrigado, Sim. Jane. Eu estava comentando isso, algo parecido, semana passada com alguém, e eu disse para a pessoa que é algo de se autovalorizar, né? Por Hum, exemplo, quando você se casa com alguém e você mantém relação sexual somente depois disso, e a outra pessoa faz a mesma coisa, você está assinando um contrato com a outra pessoa, um contrato de fidelidade, um contrato de exclusividade, um contrato de tudo que, que tudo que será feito a partir dali, né, será realmente por amor e não por interesse momentâneo, né, ou que isso. você vai ser trocado, né? Então, o que Satanás construiu no mundo, né? Só um segundo, pronto. O que Satanás construiu no mundo
foi de que as pessoas têm que desfrutar da vida, desfrutar do seu corpo, né? Tem que ficar com várias pessoas diferentes, porque você vai ser popular assim, mas na verdade você fazendo isso você se desvaloriza, né? É igual como se fosse um bem, né? Você passa de mão em mão esse bem, ele vai se deteriorando. Então, não só as suas relações sociais vão se deteriorando, mas você mesmo. Então, quando você Sim. faz um contrato com alguém, você se valoriza e você se protege também de diversos problemas sociais, físicos, emocionais que poderiam acontecer por causa de ser libertino, né? E essa questão de se autovalorizar tem muito a ver de a gente lembrar, acho que alguém falou aqui, eu não lembro quem foi, mas lembrar da nossa natureza divina, né? Lembrar de quem somos. E às vezes a gente tem certas atitudes ou por não saber isso, e a gente precisa ensinar nossos irmãos, ou às vezes porque a gente esquece de quem nós somos, né? A gente tem que lembrar que nós somos, quão valiosos nós somos para Deus, né? Legal, obrigado, Leison. Emily, você gostaria de falar? Na verdade, eu queria tirar uma dúvida. Sim, Tá. Eu não sei se eu escutei isso ano passado, na aula do ano passado no Instituto, ou se eu sonhei com isso, ou se alguém, sei lá, aleatório me falou. Que quando a gente é casado, né, e a gente tem lá relações sexuais lá, nem os anjos são autorizados a ver, porque é algo tão sagrado que Deus não deixa nem eles verem. Eu não sei se eu sonhei com isso, essa coisa na minha cabeça. bem, eu te confesso que eu não sei a resposta se os anjos veem ou não. Eu sei que é algo muito sagrado. É algo muito sagrado, até porque é um dom que Deus nos deu de dar. A gente vai ver isso na próxima aula, mas é um dom sagrado que Deus nos deu para poder nos trazer os filhos do Pai Celestial à Terra. Então, de fato, Emily, é uma experiência muito sagrada, que não pode ser tratada de uma forma vulgar. Não sei esse detalhe dos anjos, desculpa, mas eu testifico para você que é algo sagrado. Mas obrigado, Emily. Obrigado por... Não sei se eu respondi sua pergunta também, tá bom? Eu queria compartilhar uns princípios aqui, só para reforçar o que vocês já disseram para nós, que foi muito bom, só para a gente lembrar alguns princípios importantes relacionados a isso, tá? Letícia, pode ler para nós, Letícia? Esses 4 pontos? Posso sim. Deixa eu ver aqui. Deus ordenou que a intimidade sexual seja expressa exclusivamente entre um homem e uma mulher legalmente casados. O objetivo da intimidade sexual no casamento é expressar amor, gerar a vida e fortalecer a conexão e a união. A intimidade sexual é símbolo do compromisso integral e união total no casamento. O nosso corpo físico é parte essencial da nossa alma e a forma como usamos ele afeta o nosso espírito e a nossa evolução eterna. O que mais chama a sua atenção aí, Letícia, desses 4 princípios? Eu gostei muito do 4, que diz: nosso corpo físico é parte essencial da nossa alma, e a forma como usamos afeta o nosso espírito e a nossa evolução eterna. Eu gostei muito desse tópico, porque é que assim, às vezes as coisas são muito rosa na minha, cor de rosa na minha cabeça, sabe? Mas eu sei que não é só isso. Mas uma coisa que eu gosto de associar a esse assunto, que eu sempre usava muito quando eu estava na missão. Então, eu gostava de usar muito quando eu estava na missão, era aquela escritura, né, que fala que eles se tornarão uma só carne. E quando
eu falava sobre isso, não falava só sobre a questão das relações, né? Mas é sobre ser um em propósito, em princípios, em pensamentos, em sentimentos, que, como a Jane falou, né? Um relacionamento ele vai muito mais além do que essa intimidade física, mas é companheirismo e é o momento em que você realmente escolhe ter aquela pessoa para sempre, independente do que aconteça, e estão dispostos a progredir juntos. E ter esse autocontrole, no caso, é algo que ajuda muito na nossa evolução. Eu sempre falo, eu gosto muito de associar isso à questão dos sentimentos, das necessidades, porque a gente sabe que, como a gente vive em um estado decaído, a gente tem paixões, né? Como as escritoras dizem. E o nosso maior objetivo nessa vida é controlar essas paixões. Então, Deus, ele criou cada um de nós como agentes, né? Como seres que realmente vão realizar a ação. E se nós permitirmos com que os nossos desejos e as nossas paixões dominem a gente se torna refém disso. A gente está literalmente quebrando aquele mandamento do arbítrio, de que nós vamos agir, nós vamos decidir fazer. Estamos nos tornando refém das nossas próprias paixões. E na missão eu também não tinha problema para falar com isso. Quando eu encontrava aquelas situações, né, em que o homem não queria casar ou a mulher queria casar, aí eu pegava logo na ferida. Eu dizia, então, imagina o Senhor, que o Senhor tivesse uma filha e o Senhor encontrasse um homem que tirasse ela de dentro da sua casa para levar para morar com ela sem compromisso nenhum. Como que o Senhor se sentiria? Eu Uau! dava logo esse exemplo. Aí pronto, ele dizia, eu não ia gostar, eu não ia deixar. Eu disse, pois é, o Senhor fez exatamente isso. Nossa, Letícia aí, meu amigo, na corte Tramontina na missão, tá vendo aí, Anderson? Muito bom, Letícia. É interessante você falou, né? Nós temos que dominar nossas paixões, né? E a lei da castidade é uma lei tão sagrada que o Senhor nos deu uma demonstração de amor, justamente para nos ajudar nessa missão, né, Letícia? E aqui esses princípios são importantes para a gente lembrar sempre. A gente falou agora há pouco de algumas formas que a gente pode ser testados no casamento, né, a nossa fidelidade no casamento. E a gente tem que pensar assim, poxa, quais são de que forma Satanás ele pode nos tentar quebrar a lei da castidade? E isso tem que estar muito bem claro na nossa mente, porque essa deve ser uma linha de segurança para nós. E a gente tem que sempre nos manter bem longe dessa linha. Então, eu vou compartilhar aqui um trecho que fala sobre isso, que está lá no site da igreja, relacionado à lei da castidade, e ensina algumas formas de como podemos vir a quebrar essa lei, como Satanás nos tenta para quebrar a lei da castidade, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Sim. Aí, poderia ler para a gente, mamãe? Aí, não sei se Posso não é. sim. Então, tá bom. Todas as relações sexuais fora do casamento violam a lei da castidade. Isso inclui relações sexuais, tocar as partes íntimas e sagradas no corpo de outra pessoa, ou com ou sem roupa, despertar sentimentos sexuais em outras ou em si mesmo, com o propósito de gratificação, ver ou enviar pornografia, ler literatura pornográfica, resistir liberalmente em pensamentos sexuais e falar ou enviar mensagens de texto sobre sexo de maneira explícita, com a intenção de despertar sentimentos sexuais.
Ok, obrigado, Mai. Então, vejam só, observem Falou mais. as... Falou mais. é. Observem as maneiras, né, que nós somos tentados. Eu coloquei essa imagem aqui dessa linha de segurança, e essa aqui deve ser a nossa linha de segurança. Então, se a gente está fazendo alguma dessas coisas, se fizermos alguma dessas coisas, vamos estar avançando essa linha, entrando em território inimigo, tá bom? E não é só ter a ação, né? Quebrar a lei da castidade. Tem outras coisas, tem pornografia, que nós vamos ver depois em outra aula, mensagens de texto, que às vezes a gente manda, nossos pensamentos, e por aí vai. Tá? Algum comentário, pergunta ou dúvida sobre isso? Todos doutores? Vamos ver como podemos resistir a esses tipos de tentação. Ah, Rebeca, poderia ler para nós? E a Rebeca, não sei se ela pode ler. Renan ou Patrícia? Não sei se pode ler também. Everton, consegue ler, Everton? Consigo. Vamos lá. Dito isso, você provavelmente já tem uma boa ideia do que não é uma transgressão sexual. Você simplesmente precisa se comprometer a permanecer puro, como disse o presidente Gordon Benrin. Há uma linha que você não deve cruzar. É a linha que separa a limpeza pessoal do pecado. Não preciso ser clínico ao dizer onde está essa linha. Você sabe, você foi informado de novo e de novo. Você tem uma consciência dentro de você. Fique do lado do Senhor, da linha. Permanecer no lado do Senhor vale a pena, por causa das bênçãos que isso traz. Obrigado, Everton. O que precisamos fazer, na opinião de vocês, para vencer esses tipos de tentação, de acordo com o que aprendemos aí? Tom e os demais. A gente precisa escolher ficar do lado do Senhor, né? A gente já sabe, a gente já tem esse conhecimento, então a gente não pode nem pensar na possibilidade de, né, triscar nessa linha, porque não tem, né? Como a gente aprendeu no outro slide. Já foi dito para a gente exatamente o que a gente precisa fazer ou não fazer. Então, se a gente ficar em cima da linha, provavelmente a gente está quebrando algum mandamento. Está em território do Senhor, né? Não está no território inimigo. Permanecer na linha do lado do Senhor. Então, mais uma vez nessa aula, o Senhor nos lembrou, aqui como ele diz, né? Ele nos informou de novo aonde deve permanecer, aonde é a linha, né? O nosso limite. Permanecer do lado do Senhor vale a pena, traz bênçãos para nós. Dignidade, paz, proteção, traz a companhia do Espírito. Se em algum momento da vida eu atravessei essa linha, o Senhor faz o convite com todo amor a virmos, e como o presidente Nelson nos ensinou, que a gente viu, e nos arrepender, mudar nossa vida, sermos limpos de novo. O meu convite é que a gente possa pensar em que lado da linha eu estou e o que eu estou fazendo para permanecer ou não onde eu estou. Que a gente possa escolher estar do lado do Senhor.
Nossa vida é mais feliz quando nós estamos do lado da linha do Senhor. A gente tem uma paz que o mundo não pode dar. O inimigo pode nos fazer pensar o contrário, mas não é verdade. Eu oro para que a gente possa lembrar disso. Lembrar de permanecer do lado do Senhor, de sermos castos, de sermos puros, de sermos limpos, de sermos dignos. E se não somos, que possamos provar da alegria do arrependimento, do perdão do Senhor, porque Ele está disposto a nos perdoar e nos receber de volta, e nos colocar do lado dele da linha. Basta nós queremos que Ele faça isso por nós. Preste testemunho de que intimidade entre um casal é algo muito sagrado mesmo. O Senhor confia um dom precioso a cada um de nós, e que possamos cuidar desse dom da maneira do Senhor. Eu sei que Ele vai nos ajudar nessa tarefa, vai nos ajudar a sermos bem-sucedidos. Eu queria compartilhar esse testemunho com vocês, dizer que essas coisas são verdades. E digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela participação de vocês. Lembrando que nossa próxima aula serão as lições 14 e 15. Como lidar com o uso da pornografia e o mandamento de multiplicar-se e encher a terra. Bom, estudem lá o material de vocês para a gente conversar na próxima aula. Para encerrar, deixa eu ver. Gleison, poderia fazer a última oração para a gente, oração de encerramento? Posso sim. Obrigado, Gleison. Obrigado, meus amigos. Daqui a pouco, às 20h30, nós temos a aula do curso Santos, tá bom? Só para lembrar.